Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Humano J-League, com todas as novidades e notícias do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. Galera, depois de um tempinho aí de pause, tivemos aí problemas técnicos, problemas de agenda, horários, olha, foi uma verdadeira bola de neve. Ficamos um tempo ausente aí com os resumos da J-League, né? Mas não se preocupe, hoje nós temos aí tudo completinho, resumo completinho sobre a J1, falaremos sobre a J2 e também sobre a J3 e as previsões, o que pode acontecer, o que os nossos especialistas e eu também, né? Não dá pra dizer que eu sou o melhor especialista, mas eu vou dar meu pitaco também sobre o futuro dos clubes aí no primeiro turno que já está acabando. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falares, o Barburinho Alegria da apresentação. E comentários, hoje temos um convidado super especial. Vou começar com ele, que é o novo Léo Batista da Globo, né? Especialista em futebol japonês, principalmente asiático, que é o nosso querido, o nosso global Thiago Bom Tempo, o The New Léo Batista. Tudo bem com você, Bom Tempo? Tudo certinho? Que responsabilidade, hein? Quero ver você falar assim daqui a um tempo lá no Globo Esporte, cara, falando sobre os gols. Tudo bem com você, Bom Tempo? Olá, Elias, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, obrigado pelo convite. Bem, semelhança com o Léo Batista, a única que eu consigo ver é o time que a gente torce, né? Mas tirando isso, muito longe ainda. Caraca, o cara sabe o time que o Léo Batista torce, mano. Caralho! Tá vendo só? Bom, já que o Thiagão aí se manifestou também, eu chamo ele, o Jax Briggs brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que esse aí tem braço de ferro, né, Thiago? Tudo bem com você? Jax Briggs, cara, puta que pariu. Isso foi muito longe do Mortal Kombat honesto. E tamo aí pra mais uma empreitada sobre o futebol japonês, hoje especialíssimo sobre J-League, depois de tanto tempo. E digo mais, o Renan Maruto tá que deu Fujimoto, atrasa, mas não falha. Bem isso mesmo. Ainda bem que não tá igual o Mac, né? Mas enfim. Bom, galera, eu vou passar os resultados dos jogos aqui primeiro. Daí a gente começa a discutir sobre o futuro, fala sobre como foi a rodada. Enfim, tivemos aí na abertura da rodada o FC Tokyo e o Sagan ficaram no 0x0. Gamba Osaka 2, Júbilo 1. Sanfrecce Hiroshima 0, Reysol também 0. No sábado, Urawa e Albirex ficaram no 0x0. Urawa! Avispa 1, Belmare 0. Frontale 3, Kobe 1. Frontale novo líder com Okubo em ascensão. Tá imitando o Okubo, que é aquele jogador, famoso jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor, mais nobre, mais craque, enfim. Manfore, Kofu e Nagoya ficaram 2x2 e o Kashima bateu o Marinos pelo placar de 1x0. Bom, galera, no momento temos aí Frontale, o novo líder, com 27 pontos. Lembrando que o time já fica ali na famosa chave, né, do Super Playoffs ali já classificado. Em segundo, o Urawa com 26 pertinho e o Kashima Antlers com 24 pontinhos. Na quarta colocação temos o Omiya com 21. Quem tá por último, que foi a sensação do campeonato ano passado, pelo jeito vai ficar na decepção, que é o nosso querido Shonan Bellmare com apenas 8 pontinhos, que teve o time desmontado, tá um pouco desanimado essa temporada, mas ainda tem chance de se reerguer um pouquinho aí. Estamos ainda na 12ª rodada, né? Temos aí um tempinho pro Bellmare se reerguer. Caso não consiga, tem ainda o retorno para tentar alguma coisa. Bom, deixa eu chamar o Bom Tempo, que eu quero fazer uma pergunta para ele. Mr. Thiago Bom Tempo, The New Léo Batista. Será que é agora a hora do Frontale? Ou ele vai seguir aquela tradição negativa de nadar e acabar morrendo na praia, rapaz? O que dá para dizer nesse Frontale? O time tá empolgado, o Okubo tá em ótima fase, novamente sendo artilheiro da competição. Será que agora vai, Bom Tempo? Bem, a gente pode fazer essa mesma pergunta pro Urawa, né? Pelo visto vai ser uma disputa bem acirrada entre esses dois. E pelo menos um deles vai comemorar no final, né? O Frontale realmente tá jogando futebol muito bonito de ver, tem o melhor ataque da liga, 26 gols marcados. Pra você ter uma ideia, o segundo melhor ataque tem só 18, então é uma
vantagem muito grande, o time que joga pra frente, joga sempre de forma ofensiva, às vezes até um pouco sem se preocupar muito com a defesa, mas é um time que tem 2 jogadores que no momento o MVP do campeonato, o melhor jogador do campeonato seriam ou o Kengo Nakamura ou o Okubo. Os dois realmente são jogadores que já veteranos, mas estão fazendo a diferença pro time. E o Yu Kobayashi também tá um atacante veloz, que se movimenta muito, que tá fazendo gols também, dá uma dinâmica muito grande para esse ataque. O Frontale é um time que não tem um elenco assim tão preparado para disputar uma temporada longa, mas se esses jogadores continuarem fazendo a diferença, vai continuar como forte candidato ao título. Bom, espero que sim, né? Porque pelo retrospecto do nosso Frontale é um time que nada e morre na praia. Coisa que também acontece com o nosso querido Urawa, Mr. Thiago Henrique Cruz. Deixa eu chamar você para dar uma opinião sobre esses 2 times também. Antes eu vou pegar a opinião do Bom Tempo sobre o Urawa, né? Porque esses 2 times ficaram conhecidos por serem os pipoquinhas, né? Então não duvido que os 2 acabem deixando de lado e acabando pipocando no final e o Kashima possa conseguir alguma coisa, que a distância é curta, né? São ali 3 pontinhos, mas lembrando que o Urawa tem 11 jogos, né? A equipe do Frontale e do Kashima tem 12 e faltando 6 rodadas pro fim. O que dá pra, antes de chamar o nosso querido Thiagão, perguntar pro Bom Tempo, o que dá pra dizer sobre o Urawa e também sobre o Kashima, Mr. Bom Tempo? Bem, a gente tem esse ponto do campeonato, dá pra falar que a gente tem só 3 times que estão realmente jogando bem, jogando um futebol que você tem pouca coisa pra reclamar. São justamente os 3 primeiros, o Frontale, o Urawa e o Kashima. O Urawa tem o melhor elenco desse campeonato, tem várias opções, principalmente pro ataque, e tem um time bem equilibrado, tá jogando um futebol que realmente dá para acreditar que dessa vez vai. Das outras vezes o time chegou muito perto, chegou a perder o campeonato até por questão de detalhe, realmente. Inclusive eu até nem falo que foi uma pipocada, ano passado foi uma questão de praticamente azar mesmo, foi um detalhe, coisa que chega a beirar o absurdo de como que foi aquela eliminação pro Gamba Osaka na semifinal. Bem, o time tá jogando também a Liga dos Campeões da Ásia, a CL, tá fazendo boa campanha, tá jogando bom futebol na J-League também, com uma defesa que toma poucos gols, é a defesa menos vazada, tem jogadores de seleção, o Nishikawa, o Makino, o Ataru Endo, que tá se destacando muito, um dos melhores zagueiros desse início de campeonato, e tem aquele trio de ataque, né, que o Muto, o Koroki e o Lee. Então, apesar de nenhum deles ser aquele astro, aquele jogador que todo mundo quer na seleção, mas são todos jogadores bons e que estão rendendo o suficiente, né? Principalmente o Lee, que era, desde 2011, ele era praticamente tava vivendo nas sombras, né? Ninguém mais falava dele, não fazia mais nada na carreira. Mas esse ano ele realmente tá surpreendendo, inclusive ele levou o prêmio oficial, né, de MVP, melhor jogador do campeonato nesse mês de abril, concorrendo com o Okubo do Kawasaki, com o Nakatani, zagueiro do Rei Sol. Então o Urawa realmente está jogando como se espera que joga por todo o elenco que tem, por ser o time mais forte. E tem um elenco bem mais equilibrado, né, que o Frontale, que depende principalmente de alguns jogadores-chave. E o Kashima tá um pouco atrás, né, 3 pontos atrás do Frontale, o Urawa tá em segundo, mas tem um jogo a menos. E o Kashima, como sempre, né, tá sempre entre os favoritos, sempre entre os primeiros, tem um time bom também, tá sofrendo poucos gols, a defesa melhorou um pouco, até o Sogahata quase não tá falhando mais. Uhul! Só precisaria de um centroavante melhor, né? O Kanazaki, que é o principal destaque do time, tem conduzido esse ataque
do Kashima, tá até sendo convocado para a seleção principal, tem meias muito bons para servir o ataque, que o Yasushi Endo, que joga pela direita, o Kaio na esquerda, o Shibasaki, o volante armador, o Ogasawara também ajuda muito, mas falta aquele camisa 9, né? Falta centroavante para ajudar o Kanazaki lá na frente, que o Akasaki realmente não tá dando certo, ele não consegue render no mesmo nível que os outros, e o Dinei também não conseguiu pegar um ritmo, pegar uma sequência ainda para almejar uma posição de titular nesse time. Eu ia fazer isso. Eu me segurei pra não fazer isso. No meio da tese do Thiago. Eu só tava esperando um bom tempo dar uma brecha. Meu querido Mr. Thiago Henrique Cruz, quer complementar alguma coisinha? Se quiser falar de um outro time aí que você acha que pode chegar longe também, o Miya, Reysol, Hiroshima. Se quiser complementar aí, antes da gente chegar à parte de baixo da tabela, por favor. Bem, vamos lá, vou começar do início da conversa, né, sobre o Okubo. Eu acho que, vou até comentar um pouco o que vocês falaram, o Okubo não está em boa fase, eu acho que o Okubo continua em boa fase desde o ano passado, né, com o Frontale sendo sétimo colocado, sexto ou sétimo colocado no primeiro estágio, sexto no segundo estágio, ficando em quinto ou sexto na classificação geral da J-League ano passado, né, artilheiro, lutando por artilharia o ano inteiro, continuando esse ano em 2016 em um ritmo muito forte pelo time do Frontale, coisa que eu não esperava do Okubo, né, esperava que ia diminuindo o ritmo, né, pela questão da idade, e ele vem me surpreendendo. Sobre o Frontale, acho que a galera que já escuta o Hiromaru há um tempo já conhece a frase que eu vou falar. O Frontale sempre foi um time que eu gostei, que eu respeitei, mas sem aquele time que ficava entre você é um time A ou você é um time B, sabe? O time que ficou muito em cima do muro, que às vezes faltava talvez investimento em algum momento do time, às vezes faltou um pouco de elenco em certos momentos para ele despontar e sair do time de esquadrão B para um time de esquadrão A, assim. E acredito que é isso que o Frontale tem que levar em mentalidade para tentar conseguir nesse ano, que é vencer o campeonato, porque uma coisa que a gente falou, se me engano, no retrospecto da J-League do ano passado e no comecinho desse ano, é que ou o Frontale ganha agora, ou não vai ganhar mais por um bom tempo, porque esse elenco já está muito envelhecido, vai ter jogadores que vão sair logo, então digamos que acho que as últimas chances do Frontale vencer esses próximos 1-2 anos assim, a J-League seria agora mesmo com essa geração de Okubo e finalzinho de Kengo Nakamura, né, Yuko Bayashi, etc. Agora ou nunca. E a questão do Urawa, né, o ano passado foi uma puta caguira do caramba, assim, no final das contas perdeu pro time do Sanfrecce Hiroshima, né, que é um time que sabe jogar mesmo no erro dos outros e conquistou com méritos, né, não vou retirar os méritos do time do vencedor no passado, mas o time do Urawa também, né, o Petrovic tentando, e esse ano é uma coisa interessante que acontece com o Urawa que não acontece com o Gamba, por exemplo, que é você ver uma continuidade de um trabalho ainda dando certo, né, é muito parecido com o mesmo esquema tático, os jogadores mudaram muito pouco, a base continua muito sólida ainda, e o Urawa vem colhendo esses frutos, e é claro, o fruto máximo disso seria o campeonato, que toda a torcida do Urawa e o próprio Petrovic acredito que deve estar esperando muito isso. Já o Kashima Antlers, né, o grande problema do Kashima pra mim é que eu acho que, eu não sei se o Bom Tempo vai concordar comigo, o Elias acredito que sim, porque a gente falou sobre isso também esse ano, é que eu acho que o grande problema do Kashima é que não tem banco. Eu acho que o Kashima não tem hoje peças de reposição à altura de entrar e tirar um jogador que não tá rendendo bem para render melhor, entendeu? Então, sei lá, vai tirar o Akasaki, quem entrar vai fazer melhor que o Akasaki, entendeu? Se o Dinei entra, ele realmente vai despontar, entendeu? Só, sabe, essas perguntas que às vezes eu fico pensando, assim, o time do Kashima tem um best eleven muito legal, né, o que realmente eu trocaria pouquíssimas peças de reposição com os que tem na reserva, mas os que entram na reserva também não tem, assim, sabe, nenhum tipo de destaque individual para falar, cara, esse cara vai entrar e vai poder fazer diferença. Tanto que depois de 12 rodadas aí, o artilheiro do time é o Muka Nazaki com 6 gols, né? Então você vê, tá muito concentrado em um jogador só, sendo o grande destaque do time, sendo que
todos os demais jogadores de meio campo à frente aí estão tendo um começo de ano muito apagado em questão de gols. E é isso que o time do Kashima precisa, de gols. E se os 11 não faz, quem é que vai fazer? É um pouco complicado, essa situação aí é bem complicada mesmo, porque vai que, por exemplo, um Akasaki, um Kanazaki, um próprio Ogasawara, ou seja, uma peça importante do clube se lesiona e perde o campeonato inteiro, sabe? Exato. Quem que vai pôr? Você já pensou o Kashima hoje sem o Mukanazaki? Nossa, Entendeu? terrível. Bom. Isso é tão verdade que até o nosso querido Bom Tempo, ele falou que a torcida do Kashima estava bem desanimada para essa temporada e vibraram como se fosse um título de campeonato quando o Kanazaki renovou com o Kashima, né? Que quase foi embora pra uma bobeira, né? Tem todo aquele papo, né? O Kanazaki era o jogador que vinha fazendo toda a diferença pro time. Ano passado foi o melhor jogador do Kashima. Sem o Kanazaki, o ataque ia ficar muito abaixo. Provavelmente ia ser time pra ficar só lá pela metade de cima da tabela, mais longe das primeiras posições. Com o Kanazaki, o Kashima pode ter esperança de brigar pelo título, sim. Em questão de elenco, o meio-campo tem muitas opções pro meio campo, mas pro ataque realmente é Akasaki ou Odinei, um dos dois precisa render. Tem o Yuma Suzuki, que é novato também, tá sempre entrando no segundo tempo, mas ainda tem 20 anos, ainda é pouco cedo para ele. Enfim, o Kanazaki é o cara que tem feito a diferença para esse time do Kashima. É isso que eu percebi, assim, de todos os atacantes do time do Kashima, a maioria são jogadores novos, né? No próprio Akasaki tem 24, o Sugimoto Taro, que esse aí realmente é reserva do reserva, tem 20, assim como o Yuma Suzuki, né? Os mais velhos, assim, no caso seria o Caio, né? Que teria 22 ali, que também é um jogador que tem um pouco mais de experiência, né? Não idade, mas tem experiência que ele jogou antes. E no caso de Ney já tem 32 para 33 anos já, né? Então... é complicado, né? Agora, mudando do Kashima pro Ural, eu quero fazer uma pergunta pro Bom Tempo. E essa crise da Mitsubishi aí, Bom Tempo, você acha que vai afetar o clube? Vão cortar um pouco da verba? O Ural vai ter que dar uma reboladinha, se vira dali, pega um troco dali, vende algum jogador? Ou você acha que o departamento de futebol não vai ser afetado por isso? Vai continuar a mesma coisa, distribuição de verbas e tal? Isso aí me deixou com o pé atrás quando eu fiquei sabendo pelo Bom Tempo, hein? Realmente é uma notícia bem preocupante. A torcida do Urawa ficou bem apreensiva com essa notícia, mas por enquanto a gente ainda não tem como saber o que vai acontecer. Tudo que existe são algumas suposições, alguns boatos, e o que a gente sabe é que a Nissan já comprou uma parte da Mitsubishi Motors, que é só uma divisão da Mitsubishi, mas é a divisão que o Urawa faz parte. E segundo o regulamento da J-League, nenhuma empresa pode controlar mais de um clube. Ou seja, não tem como o Urawa continuar fazendo parte da Mitsubishi Motors. O que pode acontecer é o Urawa ser transferido para outra divisão da Mitsubishi. Mas aí, para qual divisão vai, como que isso vai afetar a condição financeira, isso aí a gente ainda não tem como saber no momento. O presidente do Urawa, ele afirmou, a gente é uma empresa independente, a gente é um clube independente. Ele deu um discurso dando a entender de que não ia mudar muita coisa. Então, a princípio, talvez não seja algo tão grave quanto pareça, né? Mas vamos ver o que os próximos capítulos vão revelar nessa história, né? E até é engraçado, mas eu acho justo também toda essa divisão de, digamos assim, responsabilidades da J-League, né? Porque aqui no Brasil é uma bagunça, todo mundo pode ser de todo mundo e tal, e lá é tudo dividido certinho, cada empresa tem que ter um time, cada departamento faz uma coisa. Aqui ninguém é de ninguém. Não, tem gente que acha chato isso, mas eu até acho certíssimo, porque aí diminui a margem de mutreta, né? Da famosa gambiarra e corrupção, enfim. Isso aí eu até acho certinho. Tem gente que acha chato, mas eu acho bem certinho. Isso aí é uma coisa que em Bom Tempo ele explicou bem certinho pra gente. Se fosse aqui no Brasil, Thiagão, já viu, né? Não, imagina. A mãe de todos, né? O que mais me chama atenção nisso tudo é aquela regra de que nenhum time pode ficar no vermelho por 3 anos seguidos, senão perde a licença. Imagina se tem uma regra nessa no Brasil, todo mundo vai falir. Corinthians, não vai existir Série A. Corinthians já tinha caído de várias vezes, né? Porque, porra, na história do Corinthians, quantas vezes no time ficou anos no vermelho, né? E contratando o nego no vermelho, que é mais louco ainda, né?
Corinthians, Flamengo... Fluminense, devolve minha Série B. Fluminense... Até o meu time, cara, o Coxa, todo ano tá no vermelho, sabe? Não ia ter ninguém. Eu acho que não tem ninguém da Série A que não esteja no vermelho, assim. Verdade. Tem gente que tá... Tem gente que não tá tão atolada em dívida, assim. Mas mesmo assim tá no vermelho. Então cara, não ia ter Série A, não ia ter Série B, não ia ter Série C. No máximo, talvez um time da Série D, lá do interior do Amazonas, talvez não esteja no vermelho, que cara, eu acho difícil também. Sabe como que... Cara, vocês estão entendendo a gravidade que a gente tá conversando aqui, cara? Olha só, cara. Vamos recapitular isso pro ouvinte, cara. E tá pra mim, que sou um pouco lerdo. A gente tá conversando que no Brasil, há caralhadas de anos, não tem um time que não opere, sei lá, 80% do tempo no vermelho. E a gente tá falando de time de Série A que tem jogadores que ganham uma fortuna, certo? E os times continuam contratando, renovando elenco, mudando de um monte de coisa, construindo estágio, caralho. E esses times estão sempre devendo, caralho, velho. E depois falam que no Japão as coisas é atrasada, né? Eu acho que é um pouco diferente, né? O Brasil, ele tem um atraso nessa questão de como os funcionários trabalham e as empresas funcionam. E no Japão é uma ideia completamente diferente, né, cara? Você tem que estar limpo, você tem que estar com o seu nome certinho, tem que estar com o seu time em dia, tem que estar com as suas finanças em ordens para os trabalhadores que são jogadores e todos os responsáveis pelo time e apoiadores terem o seu salário. E você não pode ficar com o vermelho, senão a gente vai foder a sua licença na J-League, cara. Olha que diferença de mentalidade, cara. Caralho. Olha, dá até vergonha, né? Porra! E depois sabe uma coisa que eu acho engraçado? Pra fechar esse seu negócio de dívida, o pessoal reclamando muito do Audax. Ah, porque o Audax não é time, que é tudo jogador jogador de empresário para depois vender, mas pelo menos eu acho que o Audax não tem dívida, né? Cada jogador é fatiado em tantos, o direito não é do clube, se vender o clube não tem direito, mas o clube também não tem dívida, né? Então é uma filosofia que talvez o nego tenha que estar implementando para diminuir as dívidas do time ou não ter dívidas, né? Enquanto os times de classe A lutam para ter direito de jogador e venda de jogador, para ganhar fatia e não sei o que, e mesmo assim tá todo mundo fudido na merda, devendo até o cu da calça. E esse detalhe de dívida de time que falha e tal é tão grave no Brasil que, inclusive, claro, aqui no Brasil existem os famosos times empresas, né? E tal. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Barueri, que é o time empresa, tá quebradaço, né? Tá na merda total. Um time que era pra administrar dinheiro, fazer dinheiro, acabou cavando a própria cova, né? Também entra na má distribuição, no mau rendimento, também na organização de como as finanças vão trabalhar, né, cara? Time mal redigido não tem jeito mesmo, né? É foda. Não, tá feia a coisa. Por isso que a gente gosta do futebol japonês, né? Lá pelo menos é certinho. Muita menos dor de cabeça, assim. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, tirando Kawasaki Frontale, Urawa, Kashima e talvez, sei lá, chutar assim bem mais por fora, ou Miwa, que corre bem por fora. Dá pra pensar no ano 2016 e acontecer, sei lá, do Hiroshima despontar de novo e conseguir roubar esse caneco por fora, ou até o próprio Gamba Osaka sair do limbo que entrou por méritos próprios e talvez lutar por um campeonato, ou acho que vai ficar só pra esses mesmo assim? Olha, o único problema do Hiroshima é que essa temporada ele tá um time montanha-russa demais, né? É um time que joga bonito em 2, 3 rodadas, de repente despenca, perde jogo bobo. Então não dá pra saber. Se bem que o Hiroshima ele tava exatamente assim no primeiro turno do ano passado, exatamente. Né? E no segundo turno despontou de vez e cravou o título de campeão, tudo e tal. É uma peça que não dá pra ser descartada. Pelo menos no primeiro turno eu acho muito difícil disso acontecer. Mas no segundo turno, quem sabe o Hiroshima consiga alguma coisa. Tanto é que, tudo bem que o Sato não tá em boa fase essa temporada, mas, por exemplo, o Taka, né, que veio da equipe do Shimizu temporada passada, já tá com 9 gols na temporada, né. E até o Bom Tempo tem uma curiosidade sobre o Hiroshima, né, que ele vai contar pra gente, que quando o Sato joga, a equipe vai mal. Quando ele não joga, o time vence. O que tá acontecendo com a Sato dependência aí do Hiroshima, Bom Tempo? Ele tá afundando o time? Como é que é? O que tá acontecendo é que o Sato tá sentindo o peso da idade, né? Já tá com seus Demorou 30 também. e
4 anos, se não me engano, e não consegue mais render como antes. Ano passado também ele não vinha rendendo muito bem, o Asano que sempre entrava no lugar dele todo jogo já vinha rendendo muito mais, e agora esse problema se acentuou porque o time tá sentindo falta de alguém para fazer os gols. Só tem o Taka que tá realmente se destacando lá. E em questão dessa briga pelo título, pra mim, pelo menos em questão de falando de primeiro turno, ou vai ser Frontale ou Urawa. Já tá praticamente decidido com o Kashima tentando surpreender, correndo ali por trás. Claro que é possível que o Sanfrecce comece a fazer uma arrancada do nada, assim, mas ainda tá meio longe. Então, em questão de primeiro turno, acho que não vai fugir disso. Kawasaki contra Urawa, disputando ali pau a pau, e o Kashima tentando surpreender caso um dos dois tropece. Agora, segundo turno, começa tudo do zero, todo mundo igual, então pode ter surpresa, pode dar um Omiya, pode dar um Vissel Kobe, chegar assim do nada, Gamba pode se recuperar, porque tem jogadores como o Sami, vai que o Patrick volta a fazer gol também, vai que acontece algum milagre, acaba o mundo e o Fujimoto também começa a fazer gol. Enfim. É muito escroto esse Thiago Bom Tempo. E o Sanfrecce, justamente, se você for olhar os títulos anteriores, principalmente o primeiro e o do ano passado, o Sanfrecce não era, em nenhum dos títulos dele o Sanfrecce era favorito. Foi comendo pelas beiradas, foi chegando aos poucos, de repente o time já tava embalado e ganhando de todo mundo, emendando sequência de vitórias. Enfim, o Sanfrecce tem totais condições de brigar, mas acho que vai ter que esperar o segundo turno. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Nós vimos aí a primeira parte da tabela, né? A parte de cima. Vendo aí esse primeiro turno, vocês já têm candidatos fixos pro rebaixamento? Ou ainda tá cedo pra dizer alguma coisa? Pelo que os times vêm jogando, vêm apresentando e vêm rendendo na competição. Vou começar pelo Thiagão, depois a gente pega a opinião do Bom Tempo. Thiagão, você já tem alguma opinião de time, saco de pancadas, que dessa vez não tem jeito de escapar, ou tá cedo ainda pra falar alguma coisa? Cara, a gente é difícil, viu, porque depois dessas 12 rodadas, 12 com 11, então alguns times estão com um jogo a menos por cada paralisação, mas eu vejo alguns times que eu não imaginava que estariam numa pindaíba tão grande, assim. A gente comentou sobre o Shinhan Belmari, que teria um ano mais complicado, né, pela venda de alguns jogadores importantes e os que vieram são jogadores mais de compor elenco, e não esperava ele em último colocado, sinceramente, não esperava o Shinhan em último colocado. Por um outro lado, eu esperava que a Visca Fukuoka fosse um saco de pancada ainda maior, mas é um time que tentou algumas vezes, sabe, fazer alguma coisa, ganhou nessa última rodada também, né, se me engano de 1-0 em cima do próprio Shinhan Belmari, que é o último colocado. Então aconteceu coisas que eu não esperava, assim, mas pra mim, inicialmente eu acharia que o Ryogata Sendai e o Albirex Niigata estaria entre os últimos mesmo, e venho surpreendido, mas eu acho que se eu for falar hoje, assim, um que eu realmente não acredito mesmo que vai conseguir fazer alguma coisa pra mudar o que tá acontecendo, eu acho que, infelizmente, é o Visca Fukuoka, que eu acho, é o único que eu posso falar, o resto eu vou ter que esperar um pouco mais. Agora eu vou pegar a opinião do Bom Tempo, que eu vou perguntar uma coisa pra ele bem específica. O Kofu tá ali um pouco na parte de baixo da tabela, graças ao nosso querido Cristiano, né, que vem salvando a pele do time em várias e várias partidas, né. Será que o Cristiano consegue levar esse time nas costas até o fim do campeonato, ou uma hora ele vai cansar, vai ver que os seus parceiros, né, colegas de time não estão rendendo como ele tá rendendo? Ou você acha que ele consegue fazer esse milagrinho aí, Bom Tempo? O Cristiano já tá fazendo um milagre, né? Ele, desde a época do Rei Sol, ele já mostrou que ele é um excelente jogador a nível de J-League. Ele é aquele tipo de jogador que decide jogos, que faz gol, que carrega o ataque, que não tem medo de chutar de qualquer lugar, faz gols de falta, faz gol de tudo quanto é jeito, dá assistência. É um excelente jogador que deveria estar em um time muito melhor. O Kofu teve uma sorte enorme, de o Rei Sol fazer aquela merda gigantesca de não renovar com ele. Essa questão do rebaixamento, naquele guia do início do campeonato que eu fiz, tinham cinco times que eu coloquei, candidato ao rebaixamento. A Vispa Fukuoka, Vantforet Kofu, Albirex Niigata, esse como os 3 que eu consideravam mais fracos.
Depois Vegalta Sendai e Shonan Bellmare. O Kofu é o que tá mais me surpreendendo de forma positiva desses times, justamente por causa do Cristiano. Ele realmente é o jogador que tá fazendo a diferença. E hoje, eu acredito que o Kofu se salva do rebaixamento sem sofrer muito, justamente por causa disso, porque tem esse jogador que tá fazendo a diferença. O Shonan Bellmare realmente perdeu, depois que perdeu os principais jogadores, não foi só um, nem dois, foram vários jogadores que foram embora, não conseguiu repor a altura. Por mais que manteve o técnico, é um time que joga até de forma organizada, mas não tem quem faz gol nesse time do Shonan. Time que se defende razoavelmente, mas infelizmente não tem nenhum jogador de ataque, além do Takayama, que é muito esforçado, mas só tem ele no ataque do Shonan, né? E o Avispa Fukuoka realmente é o mais fraco mesmo, é o que todo mundo pensava, se conseguir se salvar já vai ser um feito enorme, mas é um time que tá se saindo razoavelmente bem, né? Não tá... A gente não tem com esses... Diria que esses 5 times, a gente tem 5 times ali que estão brigando lá entre as últimas posições, com grandes chances de ser rebaixado, e o Avispa dificilmente se salva, mas não tá sendo aquele saco de pancadas, né? Tá jogando de forma esforçada, até conseguiu vencer o último jogo, venceu o confronto direto contra o Shonan, que botou o Shonan na lanterna. E também, deixa eu ver, o Sagan Tosso é um time que eu achava que não ia brigar pra não cair, depois que contratou o Ficadente, o técnico italiano, que fez um trabalho muito bom no FC Tóquio, mas o time se mostrou muito fraco, tá jogando um futebol muito feio. Eu assisti esses dias o jogo do Sagan Tosso contra o Shonan Bellmare, acho que foi o pior jogo que eu vi esse ano, porque nenhum time conseguia fazer nada no ataque. O Tosso não tinha criatividade nenhuma, apesar de que nesse jogo o Tosso estava sem o Daichi Kamada, que é um jogador da seleção olímpica que muito novo ainda, surgiu ano passado, né? Mas ficou uns jogos sem ele, parece que o time não consegue fazer nada. O Toyoda fica lá sozinho na frente, e tem o Toyoda e o Hayashi, que são bons, o Hayashi e o goleiro, né? São bons jogadores, mas de resto o time muito fraco. E Sagan Tosso quem, você viu? Qual que foi o jogo que você assistiu? Tosso e Bellmare. Ah, tá. Achei que era Tosso e Marinos, falei, realmente, aí tá óbvio que ia ser uma merda. Mas enfim, tá entre esses 5 por enquanto. O Shonan Bellmare, Fukuoka, Sagan Tosso, Albirex Niigata e Vegalta Sendai. Os outros times que estão logo acima já estão jogando com cara de que não vai correr muitos riscos. Vale mencionar aqui também o Nagoya Grampus, que era um time que muita gente pensava, será que vai brigar pra não cair? Porque tava uma situação muito feia na pré-temporada. Mas o time até que não tá saindo tão mal. Das contratações que fez, principalmente aquelas que ninguém sabia o que esperar, que eram os 2 suecos, né? O zagueiro, o Oman, ele é um zagueiro muito ruim, um péssimo zagueiro. Mas em compensação, o Shimovic, o atacante de quase 2 metros de altura, tá sendo... Tá salvando o time, fazendo gol pra caramba, é o vice-artilheiro do campeonato, já tem 8 gols. Então, o Nagoya não tá nenhuma maravilha, mas também não tá correndo muito risco de cair por enquanto. Eu até ia comentar o Shimovic, realmente ele tem sido aí a grande surpresa do campeonato, que ninguém conhecia ele, né? Até eu e o Thiagão, a gente até comentou, nossa... Jogador completamente aleatório aí. Exato. O que a gente pode esperar dele? Pegaram o cara da Master League, assim, mais barato que tinha lá, e contrataram o cara. Mais ou menos por aí. Bem isso mesmo. Agora, uma coisa que eu quero falar também é o nosso querido time do Miardija, né? Que praticamente não mexeu no elenco do ano passado para essa temporada e vem fazendo uma boa campanha, né? É um time que até no começo da competição a gente falou que ia lutar por rebaixamento, mas está na parte de cima da tabela, tem feito boas partidas e é um elenco assim, não é um elenco de estrelas, né? Não é um elenco tão ruim também, mas é um time bem modesto, né? É a grande surpresa do campeonato, pelo menos na minha opinião, até que vem fazendo que a equipe do
a própria equipe do Belmário fez a temporada passada, né? Um time mais modesto, um time mais, assim, chutinho, né? Sem grandes craques, tirando o Ienaga, né? Que é um excelente jogador. Mas vem fazendo bonito, né, Thiagão? Cara, isso é uma prova do que você manter uma base de um ano para o outro faz toda a diferença, né? O time do Omiwa venceu com os 2 pés nas costas, né? O ano passado, J2. Mostrou que realmente a queda para J1 foi um negócio, assim, um acidente mesmo de percurso, porque realmente foi merecido pelas cagadas que fez, mas tinha time que merecia mais. Isso é uma coisa que a gente fala sempre na J-League, sempre assim, né? Sempre um cai, mas caiu porque, putz, cara, não era pra ter caído, né? E o Omiwa, ele mostra que nem só de estrelas vive um time, né? O coletivo é muito interessante. Ainda não é um time que me faz brilhar os olhos assistir. Mas diferente, por exemplo, do time do Marinos, eu não assisto o jogo do Omiwa falando, puta, que hora vai acabar essa bosta, entendeu? Eu assisto o jogo do Omiwa, vamos ver o que o Skilling vai aprontar hoje, vamos ver qual que é o esquema tático, entendeu? Eu assisto os jogos do Omiwa de boa, assim, sabe? Querendo ver o time jogando bola. Então eu acho interessante pela questão do coletivo. Porque, assim, não tem ninguém que desponte sozinho, assim, no Omiwa, né? Realmente é um time que joga no coletivo mesmo, no esquema tático que é bem padrãozinho até, mas que funciona. E só uma última coisinha, assim, dados, assim, que às vezes não é nem muito interessante, mas é sempre bom a gente falar. A gente chegou a citar várias vezes da possibilidade do Hiroshima, né, tentar despontar alguma coisa. Nesse momento, o Hiroshima tem 18 pontos em 11 jogos, né. Lembrando que o Hiroshima no ano passado fez 34 pontos em 17 jogos. Então, assim, é um desempenho muito abaixo, né. De um ano para outro, assim, você percebe, apesar que o número de vitórias foi apenas 10 vitórias no primeiro turno, e nesse momento o Hiroshima tem 5. Então, assim, no máximo que o Hiroshima pode fazer com essas próximas 5 rodadas é empatar o mesmo número de vitórias, assim, e chegar mais ou menos na quantidade de pontos que foi do ano passado. E comparando ainda o nível da J1 do ano passado com esse desse ano, o Urawa Reds, que foi o primeiro do primeiro estágio daquele ano, teve 12 vitórias, né, e 41 pontos. Faltando 5 rodadas, os únicos times que ainda podem chegar ou ultrapassar o número de 12 vitórias é o próprio Frontale, o Urawa e o Kashima, né? Então, assim, o nível tá bem parecido com o ano passado, assim, na ponta da tabela, podendo ser um pouquinho melhor, assim, mas uma coisa que eu acho interessante é que na parte de cima da tabela você percebe que os níveis, assim, são muito parelhos com o ano passado, com esse na questão de pontuação, de porcentagem de jogos vencidos em casa, até proporção de gols não é muito diferente. E a parte da tabela, ironicamente falando, tá muito meio parelho, né? Os times do que foi o último do primeiro estágio teve exatamente 13 pontos, né, em 17 jogos no ano passado, e hoje o último colocado, que é o Shonan Bellmare, tem 8 pontos em 12 jogos. Então o Shonan, digamos que o nível aumentando, porque o Shonan tem tudo para fazer mais que 13 pontos, pelo menos nessa primeira parte do campeonato. Isso mostra que mesmo que seja meio que a passos lentos em alguns momentos, o futebol japonês ele vem ficando cada vez mais competitivo, e quem não tem poderio de continuar a trabalhar nessa parte ofensiva e evoluindo, vai ficar para trás. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro especialista. Mr. Thiago Henrique Cruz. Eu especialista? Caralho. Claro. E o Gamba Osaka? Eita, O que acontece com esse time? Então, cara, o que acontece com o Gamba Osaka é aquilo que eu falei desde o ano passado, né? O Sr. Thiago Bom Tempo, sei que ele não adere da minha opinião, e tem vários haters da internet, os gambinos loucos e malucos que também não acreditam que eu tô ficando retardado. É que eu acho que o time do Gamba Osaka vem jogando esquema tático e já não funciona mais, assim, entendeu? O Kenta Hasegawa é um técnico que tem meu respeito, é um cara que fez muito pelo time do Gamba Osaka, mas assim, ele tá batendo na tecla nesse mesmo esquema tático, é assim que o time vai funcionar, é assim que a parada vai funcionar, e eu não vejo mais esse deslanche. A verdade é o seguinte, o Gamba Osaka já chegou a ter na J-League um elenco na média, que pegava a galera assim, com calças curtas na questão de contra-ataque, mas assim, no mesmo esquema tático há vários anos, isso é óbvio que uma hora isso não vai funcionar, entendeu? Ganhou do Jubiluata por lesão nesse último final de semana, né, com
com o gol do Ademilson e o gol do Endo, né, no segundo tempo, mas começou perdendo, teve que ir atrás do resultado. Não vejo o Sami com uma grande arma mais do Gamba Osaka, né, que ele é a grande arma, né, que é um jogador que melhor, digamos que individualmente é o que mais se despontaria junto com o Patrick, tanto que o Sami foi até substituído para entrar no lugar do Fujimoto nesse último jogo, coisa que você não veria alguns jogos atrás, assim, o Sami praticamente cadeira cativa no ataque do Gamba Osaka, jogando bem ou jogando mal, e tava lá, e isso me enchia o saco. Mas a questão é o seguinte, ao meu ver, o time do Gamba Osaka contratou mal esse ano, contratou muito pouco, perdeu jogadores que eu acho que poderia ter dado um pouco mais de tempo, ou pelo menos ter tentado um esquema tático antes de dispensar seus jogadores. Não teve, e hoje, com esse nível tão alto aí de Frontale, de Urawa, do próprio Kashima e do Omiwa, entre outros, o time do Gamba ele vem perdendo espaço entre os times principais e faz uma campanha medíocre, ao meu olhar, assim, né? São 11 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, assim, sabe? É um time que já levou 10 gols, assim, não é uma média muito grande de gols, mas 5 derrotas para um time que lutou bravamente 2 anos pela ponta do campeonato, venceu tudo em 2014, 2015, eu não lembro agora que foi. Acho que foi 2014, né, que o Gamba ganhou tudo, né? Ganhou a Tríplice Coroa, teve lampejos muito interessantes em 2015, chegou a lutar pelo campeonato e veio aí nesse ano 2016 tendo que amargar 3 jogos sem vitória, sendo esses últimos 3 jogos derrota pro Kobe, empate pro próprio Kashima, porque pro próprio time do... Perdão. Foi uma derrota pro Kawasaki Frontale por 1-0, e o empate ridículo pro time do Obrex Niigata, e voltou a vencer agora aí contra o time do Jubiluata, mas tem Parudubi na próxima semana, que é o Sanfrecce Hiroshima, e a tendência é mais uma derrota do time do Gamba Osaka. Para encerrar esse assunto aí de J1, falar um pouquinho dos jogos, vou perguntar pro Bom Tempo. Bom Tempo, já era o encanto, a magia e as famosas mandingas do nosso querido Nelsinho Batista? Ele perdeu o poder no futebol japonês, ele não vai mais conseguir surpreender? A coisa tá feia pro lado dele e pro Kobe? Bom Tempo, me conta isso, rapaz. Pois é, né? Muita gente esperava que o Vissel Kobe estivesse numa situação bem melhor depois de ter contratado o Nelsinho Batista, o que não aconteceu, né? O time começou muito mal a temporada, teve vários resultados negativos, inclusive chegou a ter vários desfalques, vários jogadores que não estavam rendendo, mas a questão é que o Kobe não tem um grande elenco também, né? O Kobe é um time no máximo mediano, e só o técnico não vai fazer milagre. Apesar de que ainda assim o Kobe é um time que está jogando futebol muito ofensivo, está fazendo uma boa campanha na Copa Nabisco. E tem o Pedro Júnior que está se destacando bastante, inclusive ele é o líder de assistências da J1 nessa temporada, tem 6 assistências do Pedro Júnior. O Kobe é um time que não dá para se esperar muito, né? Principalmente por causa da defesa fraca, só o Nelsinho não vai fazer milagre. É um time que tem recursos financeiros, mas que por enquanto não sabe como usar. Até que não tá numa posição tão ruim o 7º lugar desse momento, mas eu não espero muita coisa do Vissel Kobe. Infelizmente parece que o encanto do nosso querido Nelsinho já era. Agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês, vamos falar um pouco da rodada, começando pelo grande clássico da rodada, né, que foi a vitória do Kashima pra cima do Marinos pelo placar de 1-0, onde, pra variar, né, assistência do nosso querido Shibasaki, que é o grande destaque da J-League aí nos últimos tempos, e gol dele, né, Kanazaki. Tiagão, uma coisa que eu quero perguntar pra você nessa temporada, aproveitar e falar do Marinos. Marinos vai ficar na mesma, o que vem fazendo ano passado, o que vem fazendo aí nos últimos anos? Será que pode conseguir alguma coisinha? Ou tem o mesmo, digamos assim, defeito
do Frontale que não é de renovar nunca os jogadores e vai ficar na mesmice de sempre. Cara, pra você ver a situação, né? Ainda nesse jogo teve um problema maior ainda, que teve que fazer troca de goleiro, né? Teve que sair o Nomoto aí por lesão ali e entrar o Iekura, né? E o time do Yokohama, que já não é muito de fazer substituição, fez uma a menos, né? Então tá muito complicado. Eu até falei no passado que pra mim o time do Yokohama me surpreendeu a certo ponto, ficou um pouco mais acima do que normalmente acontece todos os anos, assim, chegou a lutar por quarta, quinta colocação, e isso dá mais margem ainda pro técnico do time continuar nesse 4-5-1 aí, né, o francês lá, tentando esses 4-5-1, fazendo show e achando que Shoito é jogador, e faz Shoito jogar, e joga pro Shoito faz, sabe, não dá. Mas assim, o time do Yokohama... sim, aí tem um outro problema, né? O Kaique não rende, né? Entra coloca o Shoito, ganha a vaga de ser o 9, né? O 9 do time. E o 4-5-1 é realmente a bola lançada pro centroavante, ou a galera de trás vem. O Nakamura vem jogando muito bem, né? Isso não dá pra falar. Como todos os anos, o Nakamura às vezes aparece em jogos e destruiu contra o Gamba, diga-se de passagem. E eu gosto muito, assim, por mais que ninguém lembre muito dele, eu acho muito interessante o futebol do camisa 8 do Yokohama, lá, o Nakamashi. Não é um jogador de seleção, mas eu acho que ele faz bem o papel, assim, digamos que um dos armadores do time do Yokohama F. Marinos. Mas pra mim, assim, eu não vejo o Marinos fazer mais do que isso, assim, sabe? Teve momentos que poderia ter levado um pouco mais de perigo pro time do Kashima, que se afobou, principalmente no finalzinho do jogo, mas o gol ali do Muka Nazaki deu uma estabilidade emocional muito grande, principalmente que o gol saiu logo no começo do jogo ainda, e isso dá querendo ou não, dá uma força maior pro time jogar um pouco mais calmo e tentar trabalhar um pouco a bola. Minha única ressalva, assim, que eu achei um jogo muito abaixo, assim, do Nishi, que é um jogador que eu espero que tenha as possibilidades de um dia poder jogar mais na seleção japonesa ali como lateral direito, e eu vi ele cometendo alguns erros muito bobos, assim, nesse jogo do Kashima. Mas fora isso, eu acho que o Yokohama jogou naquilo que dá pra fazer, e o Kashima manteve a sua prioridade em campo e sobre manter legal, assim, 1-0 para levar os 3 pontos para casa. O Nishi sofreu bastante com o Manabu Saito lá pelo lado esquerdo. Essa situação, né? Coitado. Que situação. Agora, uma pergunta que eu quero fazer pro Bom Tempo é: o que aconteceu com o Urawa que não conseguiu vencer o Albirex em casa, rapaz? 1-0 dele, por cima não marcou nem gol. 0-0, rapaz. Será que vai começar a pipocar? Será que vai continuar? Ou foi apenas um acidente de percurso, Bom Tempo? O que aconteceu foi que o Niigata simplesmente fechou a casinha e não deixou acontecer nada. Não é esse termo que você ia usar, Thiago Bom Tempo. O Niigata fechou o cu. Tá certo. Como assim? Não passar nem a agulha. Não deixou botar nenhum ovo, né? Jamais. Não botou nenhum ovo. Jamais. O Urawa teve chance de ganhar o jogo até. Ele ficou aquele jogo que o time fica atacando o jogo inteiro, mas tá sempre batendo na parede e voltando. Teve até um pênalti que o Kuroki desperdiçou, o goleiro do Niigata, Morita, defendeu. Mas no geral foi uma atuação muito boa da defesa do Niigata. Os zagueiros jogaram bem. O goleiro foi dos heróis, né, por ter defendido o pênalti, principalmente do Léo Silva, volante que vi ele muitas manchetes elogiando ele depois do jogo. Controlou o meio-campo da partida praticamente, deu poucas chances pro Urawa, com muitos desarmes. E o Urawa fez o que se esperava de certa forma, né? Atacar o jogo inteiro, dominar o jogo, mas não é sempre que a bola vai entrar. O Kawasaki também já teve alguns jogos assim, que atacou e não conseguiu, né? Tem dia que realmente que a bola não entra, mas o Urawa fez
fez um jogo abaixo, mas méritos da defesa do Niigata. Tá achando que qualquer Kurok vai chegar assim, dando soco na parede de gelo da Sibéria pra pegar a armadura de Cisne? Porra, não. Tá achando que é bagunça? É. Até que eu vi cada coisa, cara. É brincadeira. Mr. Thiago, você tem mais algum destaque que você queira falar? Primeiro eu vou chamar o Thiagão depois de um bom tempo nessa 12ª rodada aí, que daqui a pouco a gente vai pular pra J2. Quer falar de algum jogo? Quer falar do porquê a equipe do Júbilo Iwata não conseguiu segurar o resultado, mesmo fora de casa, para a equipe do Gamba? O que você tem pra falar aí? Eu vou falar com você, não segurou pro empate e tal, porque, tipo, na minha opinião, honesto, o time de Júbilo Iwata meio meia boca também, né? Então, acho que até por isso que tem alguns jogadores ali que não seriam titulares em time nenhum, os Triple A ali da J1 ali, e o time de Iwata vai ter que se tentar trabalhar nesse esquema de jogo, que eu acho também que não vai mudar também. O Iwata tem um esquema de jogo bem padrãozinho assim, que acredito que não vai ter dificuldades, mas também não vejo o Júbilo Iwata precisar altura de será que vai cair, será que vai pipocar e vai se fuder? Não, acho que é difícil o time de Júbilo Iwata fazer isso, mas não tem elenco pra tá almejando muita coisa assim, talvez numa Anabis, uma Copa do Imperador, mas no campeonato de pontos corridos acho um pouco mais complicado. Acho que sim, que tirando os jogos que foi uma rodadinha até meio xoxa, com muito empate, com muito joguinho ruim, acho que o único jogo que eu queria assim falar um pouco mais, a gente pular, é o seguinte: nunca imaginei que veria FC Tóquio perto da zona de rebaixamento, assim, sabe? O FC Tóquio numa segunda colocação, né, com mais derrotas do que vitórias, por mais que a saída do Ota, né, que a saída do Muto, né, e isso causaria um desgaste inevitável na composição do elenco, mas já faz muitos anos que eu não vejo o FC Tóquio tão ruim na tabela, cara, e esse empate em 0-0 com o Tosso foi, acho que, sabe, acho que a gota que fez transbordar o copo, assim, de entrar no sistema de alerta, ao meu ver, assim, não sei se vocês concordam com isso. Bom tempo, seu destaque aí sobre a rodada? Continuando aí sobre o FC Tóquio, o time realmente está fazendo uma campanha bem abaixo do esperado e principalmente jogando um futebol bem abaixo do que a torcida esperava. O time não consegue jogar aquele futebol que convence, aquele jogo que você cria chances, que você vai pra cima do adversário. O time realmente ele faz umas apresentações que você pensa, nossa, como que esse time vai pra frente, né? Tem um elenco pra ir até melhor, tem uma defesa muito boa, tem bons volantes, mas falta criatividade, falta aquele meia que chegue e coloque o companheiro na cara do gol. Você tem no ataque o Maeda, que apesar de veterano já, um pouquinho em decadência já, às vezes faz seus golzinhos. Tem o Takuma Abe, que também é um bom atacante, habilidoso, veloz, esforçado, mas também não é aquele jogador que vai decidir. Mas o principal problema do FC Tóquio no momento é o técnico. Foi uma grande burrada demitir o Ficadente para trazer de volta o Jofuku, que inclusive foi o técnico que rebaixou o FC Tóquio. E agora já tá na Berlinda, já tá há algum tempo já com o cargo em risco, e se o FC Tóquio não melhorar e continuar com resultados negativos, é bem possível que a gente vai ter a primeira demissão de um técnico na temporada em breve. Isso pode acontecer numa possível eliminação na CL, né? Na próxima fase. Pode acontecer, né? Dependendo de como o time jogasse e passar muito vexame. Já podia até, inclusive, se não tivesse classificado para a segunda fase, já mandar embora. Se não tivesse conseguido ganhar o jogo lá no Vietnã, que foi na última rodada, provavelmente já teriam demitido ele. Complicado. Rapaz. Bom, vamos falar de uma coisinha legal agora, que é artilharia do campeonato. Bom, o que já é de praxe, né? Okubo, o grande artilheiro da competição, com 9 gols. Em segundo, aliás, em primeiro lugar, né? Empatado aí, nosso querido Peter Utaka. Uma coisa que a gente já vinha falando ano passado, que o Utaka era um ótimo jogador.
era um dos únicos, se não o único que se salvava ali na equipe do Shimizu, né? Tem mostrado que realmente... exatamente, né? Verdade. Tem se mostrado que realmente é muito bom. Tem 9 gols aí, empatado com o nosso querido Okubo. E o detalhe, né? Os dois empatados, inclusive, em cobranças de pênalti, né? Os dois marcaram 2 gols de pênalti. Em terceiro, que é a grande surpresa do campeonato, que é o atacante Shimovic, né? Do Nagoya Grampus, jogador sueco, que veio na dúvida, né? O que esperar desse cara? Tá aí na terceira colocação com 8 golzinhos. Depois, fechando aí em top 4, nosso querido Jay Botroid, que já vinha fazendo boa campanha com o Júbilo ano passado na J2, com 6 gols. Vou repetir aqui a tabela para o nosso ouvinte, caso ele não tenha prestado muita atenção. O líder no momento é o Frontale. Esse time já... Lembrando que o campeão aí no primeiro turno garante vaga no playoffzinho, né? Playoffzinho final lá e tal. Em segundo lugar temos o Urawa com 26 pontos, né? O Frontale tem 27. Em terceiro o Kashima com 24 e fechando aí na quarta colocação o Omiya com 21. Os 3 últimos colocados, é verdade, o Urawa tem um jogo a menos, joga agora em junho, né? Enfim, por causa da CL. Temos aí nas últimas colocações o Sagan em 16º com 9 pontinhos. A Vispa Fukuoka em 17º com 9 também. E na lanterninha, Shonan Bellmare com 8 pontinhos. Galera, querem falar mais alguma coisa da J1 ou bora pra J2 agora? J2 também, bom tempo. Maravilha. A J2 que está na 13ª rodada, tivemos os seguintes placares. O Mito perdeu em casa para o Consadole Sapporo por 1-0. Sapporo me fazendo excelente temporada em 2016. Matsumoto Yamaga e Kamatamare Sanuki ficaram no 0-0. Tsuegi Kanazawa 1, verde também 1. Verde tá no vermelho essa temporada. Que fase a do verde. Shimizu perdeu em casa pro Tokushima Vortex pelo placar de 1-0. Já tô rindo aqui. E Fari Nagasaki ficou no 1-1 com o Monterio. Fadiel no Okayama perdeu em casa por Gifu por 1-0. Zaspa bateu o Yokohama FC por 3-1. GF United 2, Uruaçu Kumamoto 0. Detalhe que o Uruaçu Kumamoto não vinha jogando há um certo tempo, né? Acho que mais ou menos um mês devido ao terremoto, né? Toda a tragédia natural que vem acontecendo ali na região. O time não estava jogando. Perdeu aí pelo placar de 2-0. Lembrando que o detalhe, né? A equipe do Kumamoto é o único time que tem apenas 8 jogos em 13 rodadas, né? Devido a todos esses acontecimentos que ocorreram ali na região. Matida Zelva perdeu para o Giravanski Takyushu pelo placar de 1-0. Cereço Osaka foi goleado pelo Renault Yamagu. 4-2 para a equipe. Parabéns. Parabéns, Cereço. Você é oficialmente a piada do futebol japonês. Parabéns. E o Henrique perdeu em casa para o Kyoto por 1-0. Mr. Thiago Henrique Cruz, eu vou começar com você. Não quero porra não. Dessa partida. Cereço Osaka 2, Renault Yamaguchi 4, o Renault Fallers, o Renofão da massa. A equipe do Cereço que começou perdendo, virou o jogo com o Kakitani. Aí no segundo tempo veio o famoso sushi sem cortar, né? Aquele toletão inteiro que deu no nabo do Cereço Osaka. Logo pro Renault, Thiagão. Esse tio Renault Fallers do terror de Canoinhas do Japão vem perseguindo você, né, Thiagão? Pois é, cara. É com você, meu querido. Pois é, e os gols todos partiram do mesmo lado do campo, né? Foi dois do Torikai ali e do Koike, né? Que são dois os zagueiros, o lateral e o meio direito. E bem, né? Deixa eu só falar o lado direito. Do lado direito ali do time do Cereço Osaka, pra galera ter uma noção. Não tem lado direito, é tudo errado. Claro que tem. Aí, ó, tem o Mukuhara de ponta, aí tem o Hashimoto e tem o Santos. Olha o naipe desses três galera que jogam no mesmo lado do campo. Você quer estar esperando o que desses três cabeças de baga? Mas tudo bem, o time do Cereço começou, né? Fez a virada do jogo, tal, Kakitani, sempre Kakitani mais um, né?
o Bruno Meneghel ali fazendo também os seus golzinhos, mas assim, o Cereço foi engolido assim pelo time do Hannover. Caralho, é o time que jogou J3 ano passado, Cereço. Ai, meu Deus do céu. E bem, cara, não tem nem o que falar, assim, cara, me falta saliva, assim, porque realmente foi um jogo muito legal, assim, por ver pelo lado do Hannover, e pelo jogo que o lado do Cereço foi ridículo, assim, sabe? A zaga do Cereço, cara, sabe? Parece pelada, cara. Vamos juntar nós aqui, ó, da seleção japonesa. Fukushima pelada. Vamos jogar ali, sabe? Ali, enquanto a galera da Juventude da Juventus de São Paulo, ali que dá um jogo mal menos nesse naipe aí, cara. Que realmente não existe, cara, a possibilidade de um time que leva 4 do Hannover, que subiu da D3, com todo respeito, não há como ter respeito pelo time do Cereço, levando goleada de 4-2, um time que acabou de subir da terceira divisão, cara, não tem palavras, cara. É complicado. Antes do Bom Tempo falar do Cereço, eu quero perguntar pra ele, como que foi... Pô, o Hannover é terceiro da classificação geral? Tá vendo? Calma, ainda vou falar sobre a tabela. E o Machida Zé é o segundo. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não se esqueça que o Machida Zélvia, Mr. Thiago Henrique Cruz, é a capital do futebol no Japão, né? Cidade de Machida ali, que é da região de Tóquio, que a gente até falou no programa, respira o futebol, né? Falam que até o Brasil do Japão lá, de tanto que o pessoal gosta do futebol. Então a galera tá completamente empolgada, né? Sim, enquanto Kyoto e Shiba, nego tá cagando o futebol, né? Tá. Principalmente do Verde Tóquio, né? Tá cagando e pegando a mídia e jogando no ventilador. Tão cagando verde lá, né? Agora, perguntar pro Bom Tempo, como que foi, se você sabe, Bom Tempo, como foi a comoção ali, toda a cobertura para a equipe do Oroaço Kumamoto, né, que depois de um certo tempinho aí, um mês sem jogar praticamente, visitou a equipe do GF United e pôde tomar aí as atividades do esporte normalmente, né? Teve muita mídia, o jogo passou em TV aberta, teve o destaque, nosso querido Mac chegou a jogar, como é que foi? Sabe de alguma coisinha? Pois é, o Oroaço voltou às atividades, mas ainda não completamente, né? Porque o time ainda não pode jogar no seu estádio, né? Ainda chegou até a meio que montar uma base lá em Chiba. Fez esse jogo contra o GF United nessa rodada. Na próxima rodada vai mandar um jogo lá de novo em Chiba, mas no estádio do Kashiwa Reysol. Depois vai jogar fora de casa de novo. Enfim, ainda não se sabe quando que vai voltar a jogar em casa, até porque o estádio do Oroaço está sendo ocupado lá, né? Usando como abrigo, depósito de suprimentos e, enfim, toda essa tragédia e vários milhares de desabrigados, o estádio ainda não está liberado para ser usado em futebol. Mas enquanto isso, o time vai fazendo o possível, né, para continuar em atividades e pelo menos pelas próximas rodadas já está garantido que o time volta. Nesse jogo contra o GF United, inclusive teve transmissão da NHK lá na TV aberta no Japão, passou esse jogo da J2, uma coisa rara. Aliás, informação passada pelo Lucas Prado, nosso amigo torcedor do Jeff. Que odeia o Jeff, né? Meu Deus. Sofredor do Jeff, sofredor do Lucas Prado. Pô, merece respeito. O cara torcer pro Jeff merece respeito. Que eu nem dizer o Jeffião da Fiel. Agora, uma pergunta que eu faço. Será que ele comprou a camisa do cachorrinho estampado? Eu acho que ele comprou. Eu compraria aquela camisa. Eu acho que ele comprou e não fala pra ninguém, sabe? Ele deu escondido pra dormir só, entendeu? Parece aqueles pijaminha que os kawaii do Japão usam lá, sabe? Estampado assim. Amigos do Lucas, imagine a situação. Ele de madrugada levantando a cama e tomando um leite quente vestido de pantufa e camisa do Jeff de bichinho. Imagem genial. E ouvindo Chiari ainda, né? Vem Chiari. Bom Tempo, prossiga, por favor. Bem, continuando, foi apesar de o Oroaço começar até jogando bem essa partida contra o Jeff, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo o time mostrou que ainda não tá
ainda não recuperou o ritmo ideal, né? O time caiu bastante de produção, o Jeff se aproveitou, fez 2 gols. Inclusive, o Jeff já estava há bastante tempo sem vencer, né? Um time que começou a temporada como um dos favoritos ao acesso, mas vinha tropeçando bastante, um time que não vinha se encontrando. Sua principal contratação, que era o Funayama, jogador que era ídolo no Matsumoto Yamaga, não se deu bem no Kawasaki Frontale ano passado, agora voltou para J2 como principal contratação do Jeff, mas não está rendendo muito. O ataque do Jeff não está funcionando, mas quem sabe o time se motiva agora depois dessa vitória. Tá só em 10º lugar, mas a gente sabe, né? A J2 é imprevisível, inclusive a temporada tá sensacional esse ano. Ao contrário tá até melhor do que a J1 em questão de você ver vários resultados inesperados, vários times que geralmente a gente não espera muita coisa e tá lá em cima. Inclusive a gente olha a tabela aqui, a gente vê o Consadole Sapporo em primeiro, um time que tá se organizando já, tentando retornar para J1 depois de muito tempo, um time bem tradicional que costuma levar muito público pro estádio, já vem de 4 vitórias seguidas, tá jogando muito bem o Sapporo. E o que mais chama atenção de tudo é os 2 times que subiram da 3ª divisão estão em 2º e 3º lugar. O Machida Zelvia e o Renofa Yamaguchi estão jogando bem. Isso é que é o mais incrível. O Machida chegou a liderar o campeonato, estava na liderança até a rodada passada, chegou a perder em casa pro Kitakyushu, mas perdeu por... O melhor jogador em campo foi a trave. O Machida Zelvia acertou a trave 4 vezes. Aquele jogo que você pensa, não dá, não vai, a bola não vai entrar. Acertar a trave 4 vezes e ainda perder por 1-0 é uma das coisas mais frustrantes. Isso é bizarro, isso é muito bizarro, porque eu tô vendo aqui, agora, cara, a partir de hoje, eu quero que o Cereço se foda, eu só vou falar do Renofa Yamaguchi. O Renofa Yamaguchi deu 2 goleadas nesse campeonato até agora. Uma foi no Cereço, lixo aí, e a outra foi no Jeff, por 4-2 também. E as derrotas... goleou os 2 favoritos ao acesso. Só falta golear o Shimizu. Exato, mas isso é óbvio, vai ter 12 no Shimizu. E as 3 derrotas que ele tem, olha que engraçado. Foi a derrota pro próprio Machida Zelvia por 2-0, perdeu pro Yokohama FC e perdeu pro Nakazawa, que é o último colocado. E ganhou a maioria dos jogos, cara, mas perdeu pro último colocado. Porra, Renofa, tem que ganhar todo mundo, cara. Meteu 4 no Cereço, tem que meter 10 em todo jogo agora. Caralho. Não, o Renofa é um time muito interessante porque é um time que não tem medo de atacar, um time que vai pra cima com tudo, um time que é tipo um Kawasaki Frontale, só que versão hardcore. Aquele time que vai pra cima com tudo, ataca. Inclusive tem o melhor ataque da J2, marcou 21 gols até agora. Tem uma das piores defesas também, sofreu 16 gols, mas é aquele time que dá vontade de assistir. É o time de Will Wallace. Que vai dar um jogo empolgante, vai dar um jogo emocionante. E olha que o Renofa tá há bastante tempo até desfalcado do seu principal jogador, o Kishida, que foi artilheiro da 3ª divisão ano passado. Acho que já faz bastante tempo que ele não tá jogando, mas mesmo assim o time continua indo pra cima, continua fazendo gols. Inclusive, teve agora essa goleada até contra o Cereço Osaka, fora de casa, que para muito torcedor do Cereço vai ficar como se fosse uma vergonha, mas não, o Renofa tá fazendo um excelente campeonato, tá em 3º lugar, brigando pelo acesso. Imagina, se ano que vem tiver na 1ª divisão, tanto o Renofa quanto o Machida, seria um feito incrível. Tem que estar, se não tiver aquele problema de licença, né? Tem essa chatice também, né? Tem que ver como é que funciona, se eles têm a licença. Tanto o Renofa quanto o Machida ainda não tem estádios pra jogar J1, então é algo que eles ainda precisam resolver. Ô Cereço, dá o estádio pro Renofa, se é lixo, dá o estádio, refaz o time, vem desse curar na praça, esquece. Porra. Caralho, Renofa, cara. Olha que time genial. William Wallace, cara. Coração valente. Caralho, velho. O Machida Zelvia tem um pouco de solução, porque como é uma cidade perto de Tóquio, talvez eles possam alugar ali um Ajinomoto Stadium, podem mesmo ir até para Yokohama, né, jogar no estádio que era do Yokohama FC, enfim, tem um jeitinho de conseguir alguma coisa. Mas o Renofa... Já o Renofa... Tem que construir um estádio. Eu já não sei como é que pode. Tem que construir estádio. Ou dá tempo, né? Caso o time suba, coloca umas arquibancadas móveis ou tenta
construir o estádio rapidinho. Uma coisa muito curiosa foi, eu não lembro em qual temporada que foi, mas lá na Inglaterra, o Blackpool subiu e não tinha um estádio com capacidade para suportar uma Premier League. O estádio era literalmente um L, sabe? Tinha uma reta, uma curva, um muro atrás do gol e um muro na metade do estádio, assim. E uma coisa, eles subiram em abril, a temporada começava em agosto, sabe? Deu uns 4 meses, assim, eles conseguiram reformar o estádio, construíram rapidinho e o time jogou a primeira divisão numa boa. Então, se a Inglaterra consegue, claro, Inglaterra é um país super eficiente, né? Não acho muito difícil que consiga no Japão, né? O problema é a verba para isso, porque a gente sabe como é que são as cotas lá na Inglaterra, né? São verdadeiros milhões de dólares ali, muitas libras, né? Talvez, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que eles conseguem dar um jeitinho, caso subam sim. É que na Inglaterra também, a segunda divisão da Inglaterra, ela é já uma divisão A, e a divisão A é foda pra caralho já, né? Então é um pouquinho diferente como é no resto do mundo. Dificilmente a gente tem campeonatos de segunda divisão tão fodas como na Inglaterra, né? Mas não é impossível, acho que também não é impossível não. Acredito nisso também. Agora, falar da situação deprimente do nosso querido Verde Tóquio, né? Que teve até uma boa campanha na temporada passada, mas pelo jeito esse ano vai brigar mesmo pela parte de baixo da tabela. A equipe fez 13 jogos e tem apenas 11 pontinhos e já não vence a 6, né? Então tá bem complicada a situação do Verde. Só para completar 9 jogos, estavam vendo aqui, que não estava abrindo o link aqui, tinha marcado 6. E só para completar a história do Kumamoto, né, que a gente havia dito, apesar de ter 8 jogos, a equipe tem 13 pontos e tá bem longe, por enquanto, da zona do playoffs, né, que na zona do playoffs está a equipe do Vifari Nagasaki com 9 pontos. Então a situação tá um pouco tranquila, apesar do time não estar jogando, mas a coisa tá feia mesmo, é pro Verde, né, Bom Tempo. O que esperar desse time? Será que dá tempo de acordar ou vai ficar por assim mesmo? Do Verde acho que não dá pra esperar muita coisa não, a situação lá tá feia mesmo, dependendo muito do jogador da base, torcida não apoia, inclusive na semana retrasada, jogou contra o Matsumoto Yamaga em casa, tinha mais torcida do adversário do que do próprio Verde, tomou de 4-0, muito feia a coisa do Verde, muito feia a situação pro Verde. Que triste, né? Simplesmente aí, ao lado do Kashima, ostenta o título de maior campeão do Japão, né? Na época do Verde Kawasaki, já foi o maior time do Japão, o mais vencedor, mas desde que está em Tóquio não tem torcida. Quando o time foi para Tóquio, quem era de Kawasaki não gostou, não apoiou mais o time. Quem é de Tóquio não curtiu a ideia de ter mais um time em Tóquio. Enfim, o time ficou numa situação assim, meu Deus, o que eu faço? E agora? E tá aí afundando cada vez mais num buraco imenso, né? Tá complicado. Pra falar em buraco imenso, e o Shimizu, hein, Thiagão? Tá em 9º colocado, só com 19 pontos, se afastando aí cada vez mais do pelotão da frente. Talvez consiga aí uma vaguinha no playoff, mas a coisa tá começando a ficar complicada pro acesso direto, né, Tino? Ê, Shimizu, hein? Nada que eu não esperava também, pra falar a verdade. Eu acho que vai ser um campeonato pro time se reestruturar, se colocar no nível de J2, né? Tem um elenco, teoricamente, pra lutar pelo esse acesso, mesmo se for indireto. Mas na prática o time do Shimizu já com 3 jogos sem vencer, né? Teve derrota pro Kyoto, empate pro Gifu, né? Novamente derrota ali pro Tokushima Verts, e o time vem, né, se arrastando, mas ainda com alguns erros do mesmo ano passado. A dependência ali do Omae, né, do Shang-Tse, né, é difícil mesmo. Eu imaginar assim um time do Shimizu voltando a ser forte tão cedo. Acho que o Shimizu está meio que caminhando a passos lentos para ser aí o
o novo Kyoto, né, até o próprio novo Chiba e o novo Cerezo, por que não? Que é o time que realmente caiu para a segunda divisão e vai ter que lutar bastante para se reestruturar, para ter um elenco, para ter uma base legal para um dia pensar em voltar para a primeira divisão. Hoje em dia, esses times, acho que é anos-luz daqueles times de Okazaki, de 2009, 2008. Era outros tempos. Parece que nós estamos falando de um time de 20 anos atrás, mas na verdade a decadência dos times veio dos últimos 5, 6 anos. Uhum. Bom, para encerrar aqui o assunto J2, vou perguntar bom tempo. Os 3 primeiros colocados são as sensações, né? Consadole e Sapporo na liderança, né? Matida Zelva em segundo e o Renofa em terceiro. Mas o que esperar desse Sapporo? O Bom Tempo vai conseguir manter a liderança, vai pelo menos conseguir um playoff? O time está muito diferente da temporada passada, quando fez uma campanha horrível, né? E o que aconteceu que o time de um ano para o outro saiu da parte de baixo da tabela com uma campanha horrorosa e agora tá na liderança? Qual que foi o segredo que o time conseguiu aí para conseguir subir tanto? Bem, o Sapporo é um time que tem contratado bem. Eu esperava ver o time no mínimo lutando por playoffs, e nesse campeonato tão equilibrado assim, a gente nunca sabe, né? Tem pelo menos 2/3 dos times do campeonato tem chance de acesso. Então tá tudo embolado aqui, tudo embolado a classificação nesse momento. É bem pouca a diferença dos primeiros colocados para os que estão um pouco mais abaixo. E o Sapporo está vivendo um grande momento, né? 4 vitórias seguidas, tem várias contratações que deram muito certo, mas se você for ver, essas 4 vitórias seguidas foram todas por 1-0, ou seja, vitórias bem apertadas, placar magro, um time que está sofrendo poucos gols e também fazendo poucos, mas tem bons jogadores, um time que tá jogando de forma consistente. Eu não sei se vai conseguir manter esse ritmo até o final. A tendência, pelo que a gente está vendo, é que ainda os times oscilem bastante no decorrer do campeonato, que a gente vê várias mudanças na liderança. Os times que estão entre os 6 primeiros também tiveram muita variação, e a gente... Um grande exemplo disso, os times que estão lá quase na zona de acesso, em 7º, 8º lugar, o Kyoto Sanga e o Gifu, são times que começaram muito mal o campeonato. O Gifu começou tomando 2 goleadas de 4-0. Muita gente pensou, vai cair para a terceira divisão. O Gifu tá um time horroroso. De repente começa a ganhar várias seguidas, sobe. O time já está se acertando bem mais agora com o técnico Rui Ramos. O Kyoto também já vem de 4 jogos sem perder, 3 vitórias, 1 empate. O time já está se acertando um pouco melhor, mesmo o Kyoto sempre perdendo vários destaques. Qualquer jogador que se destaca lá no Kyoto logo vai para outro time, mas mesmo assim eles estão conseguindo se recuperar. Então a gente tem muitos times com chance de acesso, muitos times brigando e muita oscilação também, né? Muito equilíbrio, por isso que é um campeonato tão legal de acompanhar. Realmente a J2 é realmente muito interessante, né? Como você mesmo disse, pelo menos quase metade dos clubes aí tem chance de conseguir algum acesso, mesmo que sendo por playoff. Bom, vou falar a classificação completinha aqui da zona do playoff, quem sobe direto, playoff de rebaixamento e quem cai direto. O grande líder é o Consadole Sapporo com 26 pontinhos, lembrando que foram jogadas 13 rodadas já, né? Matida Zelvia na segunda colocação com 25, lembrando que o Sapporo tem 12 jogos e é o líder, né? E o Matida tem 13, é o segundo colocado. Quem abre a zona do playoff é o Renofa Yamaguchi com 13 jogos, com 24 pontinhos em terceiro. Em quarto, Cerezo Osaka com 24 também, com 13 jogos. Em quinto, Fadiano Okayama com 13 jogos, tem 22 pontinhos. E em sexto colocado, Matsumoto Yamaga com 13 jogos, com 20 também. Quem estaria nesse momento no playoff contra o rebaixamento é o Fefari Nagasaki com 12 jogos, com 9 pontinhos. E o Lanterninha, o Tsuegi em Kanazawa com 12 pontinhos, aliás, com 6 pontinhos e 12 jogos. O Tsuegi em Kanazawa que fez uma boa temporada
ano passado, né, principalmente no primeiro turno, acabou despencando e pelo jeito continua despencando nessa temporada também. Apesar dos times estar ali na parte do meio da tabela, tem um artilheiro, né, que é o Omae, que é o único que se salva nesse time com 9 gols. O Nakashima do Matidas Elvia tem 6 golzinhos na segunda colocação. Mesmo saldo de gols para o Oshitani do Fadiano Okayama e o Tokura no Consadole Sapporo com também 6 golzinhos. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Encerrou a J2? Podemos ir para J3 ou tem alguma coisinha que vocês querem falar ainda? Tá de bom tamanho, dá pra não ir pra J3 pra finalizar. Bom, só um comentário rápido aqui. Opa. Dos 22 times, eu acredito que do 16º, Montedio e Yamagata pra cima, todos têm chance de chegar nos playoffs. Então, verdade. Não dá pra saber o que vai acontecer. O próprio Kumamoto, se venceu os 5 jogos que falta pra ele aí, que ele tá, ele praticamente faz 28 pontos e fica na liderança. Claro, difícil acontecer isso, mas é uma hipótese real em números, né? Pra vocês verem como a J2 é um campeonato muito surpreendente. Por falar em surpreendente, vamos à parte que a gente mais ama no nosso Renomaru. Para os nossos queridos ouvintes ficarem sabendo, falaremos sobre a J3, o melhor campeonato de todas as divisões do Japão. É a Premier League japonesa. Exatamente, a nata, né? A nata. E tá lá em cima, o top 1, o super campeonato que teve sua 9ª rodada com os seguintes resultados. O líder, Glaubitz Akita, bateu o Katalar Toyama por 1-0. Tochigi e Grula Morioka ficaram no 1-1. Yokohama Sports perdeu para o Gainari Tottori em casa por 1-0. Fujieda perdeu em casa para o Sagamihara 1-0. Kagoshima United bateu o Sub-23 do Cereço Osaka por 3-1. Oita Tartaruguinha do Casco Duro bateu o Tokyo Sub-23 por 3-0. Parceiro Nagano 2, Fukushima United 1. E o Ryukyu bateu o Sub-23 do Gamba Osaka por 1-0. E parece que a maldição do futebol vem ocorrendo na cidade inteira de Tóquio, né? Porque o FC Tóquio tá mal na J1, o Verde tá mal na J2 e o Sub-23 do FC Tóquio tá uma porcaria na J3 também, tá só na vice-lanterna, rapaz do céu. O que aconteceu? Que miasma é esse que vem rondando a cidade de Tóquio, Mr. Thiago Henrique Cruz? O que tá acontecendo? Eu tô falando pra vocês, a hora que o senhor Roichi Maeda pisou seus pés flácidos de merda em Tóquio, o mundo começou a cair, cara. Eu tô avisando, cara. Esse cara é o catiço, cara. É o falso Messias, esse Maeda aí, ó. Vai tá fudendo todo mundo. Olha, cara, é impressionante. Só vou falar aqui a tabelinha, depois do bom tempo vai comentar alguma coisinha. O Glaubitz é o líder, né? Com 19 pontos, com 9 jogos. Lembrando que o líder tem acesso direto a J2. E o Ryukyu, no momento, é o segundo colocado com 17 pontinhos. Lembrando que o segundo colocado da J3 enfrenta o penúltimo da J2. Lembrando que esse campeonato não tem rebaixamento, né? Ficou em último, mesmo assim o time se salva. Vamos ver até quando, né? Esse ano, mais uma vez, o regulamento não tem rebaixamento. Quem tá na lanterninha é o Grula Morioka, que por sinal tem 3 pontinhos e não ganhou nenhuma partida. Foram 6 derrotas e 3 empates. E na vice-lanterna tá o FC Tóquio Sub-23, que em 9 jogos tem 1 vitória e 2 empates. A coisa tá feia lá em Tóquio, rapaz do céu. Agora eu faço uma pergunta pro nosso querido Mr. Thiago Bontempo. Desses times aí Sub-23, você, não sei se você tá acompanhando de perto, mas existe a possibilidade de algum desses jogadores aí compor o elenco esse ano ainda? Fica pro ano que vem, para os times principais das equipes, ou todo mundo é perebão, principalmente no FC Tóquio? Bem, a gente já viu nos 2 anos anteriores que a ideia de colocar uma seleção sub-23 já não funcionou muito bem, né? Agora eles mudaram isso. Agora eles mudaram isso um pouco, colocaram times já de equipes específicas, né, em vez de selecionar jogadores de todas as equipes.
mas também não está funcionando muito bem. Principalmente o UFC Tóquio. Inclusive o UFC Tóquio fez algumas partidas recentes com jogadores como Muriqui, como Radesson, já veteranos, já com a casa dos 30 anos. Esses times sub-23, eles têm usado alguns jogadores do time de cima também, mas a maioria são jogadores ainda bem novos que não tem espaço no time principal, mas a gente tá vendo por enquanto que eles não têm muita condição de competir com times adultos. Só o Gamba Osaka, que está lá no metade da tabela, em 8º lugar, está fazendo um campeonato razoável. Os outros, o Cereço e principalmente o Tóquio, estão decepcionando bastante. E calma aí, conta direito essa história do Muriqui aí, bom tempo. Pois é, né? O Muriqui, jogador que já foi MVP da Liga dos Campeões da Ásia, do Campeonato Chinês, foi estrela, né, astro no Guangzhou Evergrande, tava lá no Catar, chegou no UFC Tóquio e a gente pensou, opa, que boa contratação, né, vai ajudar muito o time, só que o Muriqui, ele não tá em condições físicas ideais, ele tava um tempo sem jogar lá no Catar porque tinha se lesionado, parece que não é uma lesão muito simples. Uma lesão na virilha, esse tipo de coisa costuma atrapalhar bastante o desempenho do jogador. E a gente viu o Muriqui fazendo algumas aparições na primeira divisão, já entrando no segundo tempo. Jogou foi titular algumas vezes em rodadas recentes agora, na terceira divisão também. Mas ele ainda não conseguiu não conseguiu entrar em forma plenamente, né? Então aquela contratação que a gente pensa, pô, será que o cara vai conseguir voltar a jogar o que jogava antes, né? Porque tá difícil. Pois é, até como você disse, né? Até nossa, o Muriqui foi para o setor que vai ajudar bastante, principalmente nosso querido Maeda, né? Mas pelo jeito a coisa não tá indo tão bem pro coitado do Muriqui. Tiagão, quer falar alguma coisa aí? Alguma coisinha a mais da nossa J3 ou tá bom por hoje, meu querido? Galera, só aproveitar que estamos nós três reunidos aqui pra juntar as 7 esferas do dragão. Quero falar pra vocês, eu não consigo ver peso nesse Sub-23 nenhum, sabe? Eu acho que essa porra não tem que ter Sub-23. Sobe lá a galera da JCL logo, entendeu? Faz um campeonato coeso, entendeu? Porque eu não vejo sentido em você ficar jogando pontos, ganhando, perdendo pontos em cima de... Principalmente perder pontos com o Sub-23, que é um time que não pode nem subir, entendeu? Não pode cair, porque não tem pra onde cair, entendeu? Então, sabe, esse pitaco amador que me incomoda na J3, assim. Tem times interessantes, tem jogos muito legais, saiu o Renovo, saiu o Machida Zero, parceiro Nagano, sabe? Tem times legais pra ganhar, o próprio Kataga Toyama, sabe? Tem o Ita, mas, sabe, por exemplo, o primeiro colocado perdeu pro Sub-23. Porra, sabe? Parece que são jogos meio que inúteis, assim, sabe? Eu não gosto desse formato. Acho que deveria, então, fazer um campeonato Sub-23. Aí só põe esse time Sub-23, aí eles se matam lá pra ganhar experiência. Mas eu acho que a terceira divisão de um campeonato como a J-League tem que ser campeonato sério. E eu não consigo ver seriedade jogando com o Sub-23. Porque essa galera ganhar ou não do Sub-23, entendeu? Tanto faz, entendeu? É um celeiro pra ver quem sobe e quem não sobe pro time principal. Eu acho que não faz sentido isso. Isso denigre um pouco a imagem da terceira divisão do futebol. Eu concordo. Esses times Sub-23 estão aí mais pra ocupar espaço, enquanto ainda não tem equipes qualificadas o suficiente na JFL pra subir. E o Thiago Monteiro falou foi tudo, né? A seleção 23 era uma bagunça. Entendeu? Porque os times não queriam dar os jogadores não rendiam, ou não tinha continuidade, né? Vinha um time, vinha de outro time, não sei o quê. Imagine agora, com 3 times fixos no 23, sabe? Eu acho que a JFA devia fazer assim, dar uma aliviada, pelo menos pra J3, né? Nas normas e exigências dos clubes, monta um campeonato com 20 clubes, uma J3 com 20 clubes, sem sub-23, sem porra nenhuma, com times profissionais que tem acesso a rebaixamento normal, que é uma coisa que vai, inclusive, fortalecer a liga, né? Claro. Faz um campeonato ali de ponto corrido, certinho, com acesso, rebaixamento. É muito mais eficiente
e deixa de lado esse, como o próprio Thiagão disse, né, esse amadorismo, cara. Seria muito melhor mesmo. Sim, com certeza. Pô, eu fico, né, o único time que eu acompanho, assim, seriamente, é o Yokohama Soccer and Culture Club, né, o Yokohama Soccer City, que é genial. Deixo de novo pra vocês, quem não conhece, vá lá no Facebook, procura Yokohama Soccer City, né, ou a sigla, né, que é o YSCC. Eles fazem várias ações legais, assim, eu vi o México postando lá, from Brazil, não sei o que, coraçãozinho e tal, e os caras curtem e tal, são, assim, é uma galera. Na verdade, CS significa esportes, não só. Isso é esportes, é verdade, aí eu como Sports and Culture Club, né, sei que onde eu seria o Soccer City, mas é muito legal a interação que eles têm, assim, porque é um clube pequeno, é muito mais legal que o próprio Yokohama Marinos. É o menor time profissional do Japão, né? Exato, e os caras, sabe, jogam sério, treinam, fazem pré-temporada, entendeu? Fazem tudo pra tentar ir melhorando, sabe? Aí você vê um time desse se fudendo pra conseguir jogar o campeonato e de repente tem 3 sub-23 ali de graça, você tá entendendo? Então, sabe, perde um pouco da questão profissional da parada, assim, sabe? Acho que quando a J3 resolver essa questão, aí eu acho que realmente que tem tudo pra esse campeonato despontar e receber a seriedade que merece, que eu acho que é isso que o futebol japonês tá caminhando, assim, até passos bem adiantados, graças a Deus. Graças a Deus é o que teremos futuramente. Bom, queria agradecer aqui a presença do nosso ilustre global, né? Mr. Thiago Bontempo, que deixou aí de fazer umas funções que ele faz todo dia, abriu mão aí do tempinho sagrado dele para poder conversar, papear, discutir com a gente aí sobre o futebol japonês. Agradeço você, Bontempo, você sabe que é sempre muito bem-vindo aqui, sempre agrega muito valor com seus conhecimentos futebolísticos, principalmente no futebol japonês, né? É sempre uma honra aí poder contar com você no Hinomaru, Thiagão. É sempre aí, sempre é bem-vindo, cara. No que precisar, no que quiser, as portas do Hinomaru estão aí sempre abertas para você. Como sempre, nossos queridos ouvintes adoram quando você participa do programa. Opa, eu que agradeço. Qualquer dia é só convidar que a gente tá aí. Maravilha. Mr. Thiago Henrique Cruz, muito obrigado pra você também, né? Opa, valeu. Meu querido irmão, parceria aí, sempre firme e forte. Brigadão, Thiagão. Quer falar mais uma coisinha? Vamos deixar aí o nosso querido Thiago Bontempo mais uma vez, pra quem não conhece, né? Fazer o jabazinho dele, né? Por favor, exatamente. O blog dele, Futebol no Japão. Aí você finaliza aí e terminamos o programa. Thiago Bontempo, faz seu jabá aí. Bem, eu não sou muito bom nisso de autopropaganda, mas... Percebe-se. Vai falar do Fujimoto, fala que é a beleza, né? Falar mal do Bahrein, fala que é a beleza. O Fujimoto é um hobby. Que filho da mãe. Eu vou te ajudar nessa, só pra você falar que eu não sou chato contigo, seu Thiago Bontempo. Se você tá vendo esse programa e não conhece o Thiago Bontempo, você é um maluco do caralho, tá? Lá no Facebook, Facebook/Futebol no Japão é o blog do Thiago Bontempo, a página do blog. E tem no próprio Facebook, você vai ter os links lá de todas as postagens que o Bontempo faz, que é do site onde ele faz as publicações dele, que é o globesport.com/, né, tem algumas coisas, /blogs e tal, Futebol no Japão, que é o endereço do blog do Thiago lá pelo host do globesport.com. Então, para facilitar vocês, tanto no post do Facebook, no YouTube, seja lá onde você está ouvindo o Hinomaru, tem sempre lá as páginas relacionadas. Sempre vai ter a página do Thiago Bontempo ali como um dos links. E se você está no Facebook agora de bobeira, joga lá Futebol no Japão, vai aparecer unicamente o blog do Thiago Bontempo, com o Kazaki dando aquele gol de Puskas de bike genial, tá? Não tem erro, procura aqui. Se você quer saber futebol sério japonês, é o blog do Thiago Bontempo. Se você quiser bobeira, é aqui no Hinomaru. Pra você ver como esse Thiagão é tendencioso. Se fosse no meu lugar, ele ia me escrachar e ia me avacalhar, né? Esse lazarento aí. Estamos aí pra isso. Olha só. Olha só como é que é. Estamos aí pra isso. Mas o seu blog também tá lá também, seu safado. Eu sei que eu não posso nada no seu blog, mas também tá lá dele as falas. É a vida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí do programa. Trouxemos aí muita informação novamente. Peço desculpas mais uma vez pelo nosso atraso, porque realmente a lei de Murphy estava perseguindo a gente. Tivemos aí contratempos realmente absurdos que acabaram atrapalhando aí o progresso, mas voltamos com tudo. Voltamos mais na semana que vem com muito mais futebol japonês. Espero que vocês tenham gostado e Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês
pra vocês, galera. Um abraço e tenham uma ótima semana. Valeu, tchau. Sayonara.